Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou chats das lives quando rola alguma live por aqui. Você também pode usar o botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Recados dados, hoje nós vamos continuar com o quadro O que não pode faltar na série Harry Potter. E como o primeiro episódio foi obviamente sobre Pedra Filosofal, aqui a gente vai falar sobre Câmara Secreta, já que cada temporada vai ser de cada livro, então a gente separou o quadro em um vídeo por temporada. A primeira coisa que não pode faltar na série de Harry Potter, na temporada de Câmara Secreta, é aquele começo ali do livro, onde é o aniversário do Harry, onde ele fica pentelhando Duda, né, tipo, é como se fosse uma reparação, né, já que o Duda pentelhou tanto ele, o Harry fica assustando o Duda, falando palavras, inventando palavras, ou falando coisas tipo como abracadabra, ocus pocos, coisas assim, e o Duda ficava morrendo de medo e corria contar pros pais, e aí o Harry acabava ficando de castigo, e é nesse momento ali que ele tá tendo que lavar as coisas, regar o jardim, enfim, que ele tem a impressão de ver olhos grandes e brilhantes num arbusto, na sebe do jardim, né, e aí é o Dobby ali escondido, então eu acho legal mostrar toda essa preparação aí, porque, sinceramente, em comparação com os filmes, que é o que nós temos, né, de adaptação de Harry Potter audiovisual, eu senti um pouco de falta desse começo, porque não mostra tanto a convivência dele com os Dursley, o quanto os Dursley eram ruins mesmo com ele, sabe? Então pra mim esse comecinho tem que ter, eu acho indispensável. Outra coisa que pra mim não pode faltar, depois que o Dobby aparece lá e faz a magia, né, o Harry recebe uma carta do Ministério da Magia, advertindo, né, que ele poderia ser expulso se ele continuasse fazendo magia fora da escola, que ele tava proibido, né, e aí os Dursley não sabiam disso, né? Ele não contou isso aos Dursley. E aí os Dursley descobrem lendo essa carta. E eu acho que seria legal ver, porque é aí que ele coloca o Harry de castigo, que tranca, manda trancar por grade na janela, enfim. E também essa coruja chega logo depois que acontece o feitiço de levitação lá, e os Mason ainda estão lá, e eles ficam todos apavorados de coruja chegando, entregando carta. Eles saem super correndo, assim, sabe? Tipo, eu quero bem ver isso. Outra coisa que pra mim não pode ficar de fora nessa temporada, o Fred e o George entrando na casa dos Dursley e usando um grampo ali pra abrir, destrancar o armário onde as coisas do Harry estavam trancadas, porque tudo relacionado a Hogwarts estava trancado, porque o Walter tinha trancado isso pra prejudicar mesmo o Harry, porque eles eram ruins, então eu quero que isso apareça na série. Eu acho que pra mim vai fazer uma diferença e vou bater de novo nessa tecla. A série precisa mostrar o quão ruim os Dursley eram com o Harry, porque nos filmes eles são ruins, mas não dá pra ter a noção do quão ruim eles são como nos livros. Outra coisa que eu também acho que não pode ficar de fora é quando o Harry chega na toca e aí, como castigo por eles terem voado, né, com o carro do Arthur à noite, a Molly manda eles desgnomizarem o jardim. E aí eles têm que pegar os gnominhos, girar pelos calcanhares e arremessar longe, pra eles não encontrarem o caminho de volta ali. É uma coisa que o Newt Scamander acho que não ficaria muito feliz, mas eu gostaria muito de ver, porque o Rony fica muito irritado de ter que fazer isso, e é um momento de interação ali legal, e também dá uma expandida pra gente ver mais algumas coisas no mundo bruxo, né, tipo, pô, a gente nunca viu um gnomo nos filmes, então seria legal a gente ver na série. E falando em criatura, eu também queria que a série mostrasse, ou pelo menos mencionasse, o vampiro no sótão, né, que a família Weasley tem no sótão, que não é bem um vampiro, a tradução foi essa, mas ele é um ghoul, que é uma criatura com hábitos vampirescos, mas vampiro mesmo, no universo de Harry Potter, eles são como os vampiros mais de filme, assim, né, tipo, são humanos, são pessoas, né, então esse ghoul não é um humano, ele é uma criatura mesmo. Ele acaba sendo importante no último livro, né, porque o Ron acaba disfarçando ele, transfigurando pra nascer cabelo ruivo nele, ou coloca uma peruca, não lembro direito, coloca pijama, assim, e deixa ele morando no quarto do Ron, quando o Ron sai em busca das Horcruxes com o Harry, e aí ele dava desculpa pros funcionários do ministério ali, que o Ron tava com uma doença muito contagiosa, tipo sarapintose, um negócio assim, sabe? Então seria legal
legal introduzir ele na série pra ter isso futuramente na temporada de Relíquias da Morte. Acho que seria legal. Porque, assim, nos filmes não parece, mas a família Weasley tá super vigiada, sabe? Tipo, quando descobrem que o Ron tá com o Harry, eles não conseguem ir trabalhar, eles têm que fugir, sabe? E isso não mostra nos filmes, né? Então, na série, acho que seria importante, porque uma coisa vai desencadeando outra. Agora, outra coisa que indispensável, isso tem que ter na série, é o Arthur Weasley descendo a porrada no Lucius Malfoy. E quando eu digo descendo a porrada, não é com feitiço não, é descendo o soco mesmo, bem a moda trouxa. Quando o Lucius ofende a família do Arthur, né, quando ele começa a humilhá-los ali na Floreios e Borrões, o Arthur perde o controle e desce a porrada no Lúcio, e o Hagrid quem separa. É um salseiro doido que eu quero ver muito. Outra coisa que também pra mim não pode faltar. Quando o Harry e o Ron chegam em Hogwarts, eles ficam ali espionando pela janela do grande salão, e aí eles veem que o Snape, o lugar do Snape tava vago. Aí o Harry e o Ron comentam alguma coisa que tomara que ele tenha se demitido, ou alguma coisa do tipo, e aí o Snape aparece bem atrás deles, e é o Snape quem pega eles ali, né? Não é o Filch, como mostra no filme. Isso pra mim também tem que ser colocado na série, porque eu gosto muito desse momento no livro. O Gilderoy Lockhart, no livro, é, assim, insuportável. No filme, tipo, a gente só vê ele como, sei lá, um cara pomposo que tem o ego muito inflado. No livro, ele é 1000 vezes pior. Ele fica falando pro Harry que não era pra ele se acostumar com o holofote, que ele tinha que merecer a fama por conta do negócio da Floreios e Borrões. Ah, e aí o Colin Creevey pede um autógrafo pro Harry, e aí pronto, acabou. Ele faz um inferno na vida do Harry. Ele fala que, o Harry tava dando autógrafo e que ele queria competir, né? O Harry queria competir com ele, que agora ele tava ali na escola, que um dia o Harry ia ser tão famoso quanto ele. Tipo, cara, eu acho que isso não pode faltar, porque é uma característica do personagem, que ele é um porre. E assim, ele ensinando, falando pra professora Sprout que ele sabia como cuidar do Salgueiro Lutador melhor do que ela tava cuidando, sabe? Enfim, eu queria muito ver o Lockhart fiel do jeito que ele é nos livros. Outra coisa que não pode faltar é o Pirraça nos momentos ali de tensão, nos momentos de ataque aos nascidos trouxas. O Pirraça é um grande responsável por chamar atenção pro Harry ser o culpado, né? Que a galera acha que o Harry era o culpado e tal. O Pirraça é um grande culpado disso, porque ele fica botando pilha, fica apontando, e aí é ele quem pega o Harry em um dos ataques ali. Eu acho que isso não pode faltar, e como a gente sabe que o Pirraça já foi confirmado na série, né, então provavelmente vai ter, então é isso. Agora, outra coisa também, a Hermione, ela não faz ideia do que significa a expressão sangue ruim, né, ela entende que é uma coisa rude, porque da forma que o Draco falou, só que aí no filme colocaram ela explicando, aí ela ali chorando, tipo, é legal no filme, mas eu quero que seja como no livro, e a ideia da série é ser mais fiel ao livro. Nessa parte, é o Ron quem explica o peso dessa ofensa. Por que é uma ofensa? Entende? A Hermione não chora, ela não fica ali, tipo, tão abalada quanto ela fica no filme. Porque muita coisa, né, que é explicado na história é explicada pelo Ron, não pela Hermione. Claro, a Hermione tem grande parte nos feitos ali, né, do trio, mas algumas explicações é o Ron quem dá por ter vivido e crescido no mundo bruxo. O Harry e a Hermione não cresceram nesse universo, né? O Harry foi criado com trouxas e a Hermione é uma nascida trouxa, também foi criada com trouxas. Então seria legal ver como é no livro mesmo. Agora, outra coisa que não pode faltar. Festa de aniversário de morte do Nick Quase Sem Cabeça. Cara, pra mim, isso não pode faltar. Essa festa é muito legal. É ali que eles meio que conhecem mais a Murta que geme, né? O Pirraça dá uma zoada, fala que a Hermione tava zoando a Murta que geme. Você vê vários fantasmas ali, sabe? Isso dá uma enriquecida na história, sabe? Então eu acho que não pode faltar a festa de aniversário de morte do Nick Quase Sem Cabeça. E também o Harry vai nessa festa porque o Nick acaba livrando ele ali de uma detenção com o Filch, que tem a ver com o armário sumidouro. O Pirraça joga o Nick Quase Sem Cabeça, convence o Pirraça a jogar o armário sumidouro, aí quebra, e é assim que depois o Fred e o George jogam o Graham Montag dentro do armário, e é assim que o Draco descobre como que o armário funciona futuramente. Então uma coisa vai levando a outra, eu acho que não pode faltar. O Harry vai nessa festa como dívida a esse acontecimento do Nick Quase Sem Cabeça, ter salvo ele da detenção. Outra coisa que também ficou de fora do filme, e eu acho que não pode ficar de fora da série, que é muito importante, é o Filch dizendo que Madame Nora foi petrificada e que o Harry que fez aquilo porque ele sabia que o Filch era um aborto, então queria pregar peça nele de alguma forma. E isso não mostra no filme, não mostra, isso só acontece no livro, e acho que na série seria importante ter. A gente acaba sendo apresentado ao contexto de diferentes formas que as pessoas são tratadas no mundo bruxo, né? Como que funciona aí o preconceito no mundo bruxo, então acho que é importante ter. A aula de História da Magia, embora muito chata, não pode
pode faltar, o professor Beans não pode faltar, e é nessa história, nessa aula, que o professor Beans conta sobre a lenda da Câmara Secreta. E aqui, pra mim, eu acho que isso não pode ficar de fora, e tem que ser na aula do professor Beans, e eu até imagino um flashback entrando e mostrando os fundadores mesmo, mostrando, enquanto o professor Beans narra, os fundadores de Hogwarts aparecem, toda a história vai aparecendo em flashbacks. Isso seria incrível, eu acho que não pode faltar, isso não pode ficar de fora da série de jeito nenhum. Quando a Hermione fala sobre a poção polissuco, né, o plano de fazer a poção polissuco, no filme parece muito fácil, né, ela só fala, vai levar um mês, e aí ela pega um livro lá na biblioteca e é isso. Cara, eles têm uma grande dificuldade de pegar esse livro, porque ele fica na seção reservada, e aí a Hermione pega uma autorização com Lockhart, que ele só assinava tudo achando que tava dando autógrafo, nem viu que tava assinando uma autorização pra pegar um livro daqueles. Então tem todo um plano, toda uma dificuldade que eu espero que também a gente possa ver na série. Outra coisa também, no filme, né, Harry Potter, aquela parte do balaço, da Hermione parando com o Finite encantar, tem tudo aquilo lá, não acontece, né? O que acontece, também o Harry fugindo do balaço daquele jeito, acontece em partes, mas uma parte que tiraram do filme, que eu quero muito ver na série, é o Fred e o George protegendo o Harry do balaço. Eles ficam rodeando ele ali, voando em volta dele, tentando rebater o balaço, porque o Fred e o George são batedores, né? E aí eu queria muito ver isso também. Outra coisa que também não pode faltar, eles invadindo a sala de poções pra roubar os ingredientes, tipo, distraindo o Snape pra roubar os ingredientes. Isso também não mostra no filme. Eu quero realmente que mostre, sabe? Porque pra mostrar o quão difícil é, porque parece assim, né? Quem só vê o filme fala, nossa, ai, é tudo tão difícil em Hogwarts, não sei o que, mas o Harry, Ron e Hermione, crianças de 12 anos, conseguem fazer. É porque no livro tem as dificuldades, né? No filme não tem, acaba não tendo tempo pra mostrar. Então, acho que não pode faltar. Outra coisa que também me incomoda um pouco no filme, assim, levemente, é o jeito que os feitiços são usados ali no clube de duelos. O Harry usando o Rictus Sempra e o Draco sendo jogado longe. Isso não acontece. O Rictus Sempra é um feitiço que faz a pessoa sentir cócegas. Não confunda com o Sectum Sempra, é o Rictum Sempra. Ele faz a pessoa sentir cócegas incontroláveis, sabe? Então, eu espero que na série também eles consertem isso, né? Mostrem os feitiços como eles realmente são. Outra coisa também, no livro, quando o Harry vai lá no escritório do Dumbledore, né? Ele fala com o chapéu e tal, e pra isso ele coloca o chapéu na cabeça. Ele não fala com o chapéu olhando pro chapéu ali, como é no filme. Ele coloca o chapéu na cabeça e tem um diálogo ali com o chapéu que eu acho muito legal, então pra mim tem que ter. No livro também acontece a famosa festa de Dia dos Namorados que o Gilderoy Lockhart organiza, e aí o Harry ganha um bilhetinho que, né, provavelmente é da Gina, e aí nisso também o Draco tenta roubar o diário de Tom Riddle do Harry, e o Percy aparece e tal, então acho que isso não pode faltar e tudo acontece nessa festa do Dia dos Namorados. Outra coisa, cara, na lembrança, né, que o Harry entra ali no diário, ele já entra no escritório do diretor, e ele vê o Armando Dippet falando com o Tom Riddle, não o Dumbledore. Ele vê o professor Dippet lendo uma carta do Tom Riddle ali e falando também com o jovem. Isso faz uma diferença, né, na fidelidade, porque parece, no filme, parece que o Dumbledore e o Riddle eram super próximos, e não é o caso. O Tom Riddle evitava o Dumbledore, desde o momento em que o Dumbledore foi no orfanato ali, porque o Dumbledore sacou quem ele era e ficava super atrás dele, sabe? Então, é com o Dippet que acontece, e seria legal ver um outro diretor antes do Dumbledore ali agindo, sabe? Outra coisa também que não pode faltar, o filme todo meio que ocultou a Gina estranha, sabe? No livro, vários indícios são dados que tem alguma coisa errada com a Gina. A Gina tá estranha, ela tá pálida, abatida, ela tá assustada, sabe? Então acho que essas coisas também não podem faltar. Também uma coisa que não pode faltar é o Ron e o Harry se escondendo no armário dos professores, na sala dos professores, porque é assim que eles descobrem que os professores sabiam que o Gilderoy não prestava pra nada, e é assim que descobrem que a Gina que foi levada pra Câmara Secreta. Outra coisa que também pra mim tem que ser mais fiel, lá na Câmara Secreta, o Harry coloca o chapéu seletor na cabeça, desesperado, pedindo por ajuda, né? E aí a espada, ele sente bater a espada no topo da cabeça dele. Isso é uma coisa legal, porque mostra que o Harry nem sempre ele tava preparado pro que ele tava fazendo, e ele age muito no instinto. Isso é uma característica muito forte do Harry, né? Então eu acho que pra deixar ali ele bem com a personalidade bem fiel ao livro, essas coisas não podem faltar. Outra coisa também, a Fênix no filme carrega todos eles pra fora da câmara por uma abertura que tem ali, dá bem pra ver Hogwarts, né? Cara, isso tira todo o sentido de uma câmara secreta. Se tem aquela abertura ali, como ninguém achou antes, sabe? Com Hogwarts aparecendo. No livro, a Fênix realmente carregam eles e eles voam ali e vão pra saída do banheiro ali, por onde eles entraram. Eles saem pelo banheiro normalmente. Então, acho que isso também não pode faltar. Por último, finalizando a nossa lista, que pra mim também não pode ficar de fora, são os finais, né,
né? Normalmente os filmes de Harry Potter, eles acabavam de um jeito super bonitinho e tal, mas os finais dos livros são muito bons também, como, por exemplo, o Harry entregando o número de telefone dele pra Hermione e pro Ron, falando pra eles ligarem na casa deles e tal, isso já em King's Cross. Então é muito legal pegar essa volta pra casa, porque tem alguns acontecimentos ali, alguns diálogos que são legais de se ver. E aí tem a Hermione falando que os tios dele deviam ficar orgulhosos, né, por tudo que ele fez esse ano, e aí o Harry falando que eles iam ficar furiosos porque o Harry teve a chance de morrer e não morreu, sabe? Pra mostrar mesmo como os Dursley são ruins. Eu vou bater muito nessa tecla nesses vídeos aqui do que não pode faltar na série, porque a personalidade dos personagens foi muito mudada nos filmes, muito. O Ron é um pamonhão e só serve pra ficar com medo ou fazer coisas engraçadas, são raros os momentos de coragem dele, e no livro é bem diferente, sabe? Eu quero muito ver o Harry também, a personalidade ácida dele, de sempre ele responde, sabe? Ele bate de frente, essas coisas foram tiradas, né, no filme. Então, na série eu espero ver isso, e esses pontos que eu citei, pra mim, fazem toda a diferença. Então é isso, meus bruxos, esse foi o segundo episódio do quadro O que não pode faltar na série de Harry Potter. O próximo episódio, obviamente, vai falar sobre Prisioneiro de Azkaban, e ali, Prisioneiro de Azkaban, os filmes já começam a ficar muito diferentes dos livros, tem bastante coisa que eu gostaria de ver e foi cortada, então provavelmente a lista vai ser maior. Então a gente se vê num próximo episódio. Se você gostou, deixa o seu like. Pra você, o que não pode faltar, comenta aqui embaixo. Se eu deixei de falar alguma coisa que você queria ter visto nos filmes, que não viu, também comenta. Fique à vontade, o campo de comentários tá aí pra isso. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado, e até lá, mal feito, feito.